E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Lobo de Wall Street, a história dele, o que ele fazia e como você pode utilizar toda essa história para se dar bem como trader. Então fica de olho aí porque eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de começar é importante falar que se você já assistiu o vídeo, você pode deixar seus comentários aqui, falar qual é a cena que você mais gostou, enfim. Se você não assistiu o vídeo ainda, o filme, né, o Lobo de Wall Street, assiste lá porque é um filme bem legal, a narrativa é bem interessante, o livro também é muito bom, mas sempre lembrando que algumas coisas que a gente vê no filme, algumas situações foram exageradas, lógico, para um filme de Hollywood. Então não é tudo aquilo ali que aconteceu exatamente daquela forma, né? Outra coisa que é muito importante você entender é que o Lobo de Wall Street, o Jordan Belfort, né, que é o cara na vida real, não é o Leonardo DiCaprio, ele fez algumas coisas bem ruins em relação ao mercado financeiro, que eram ilegais, ele cometeu alguns crimes, tanto é que ele foi preso. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, compartilhando nas redes sociais, no Instagram e tal, fotos do Leonardo DiCaprio com frases de impacto, né? Fotos do filme, sabe? Cenas do filme e tal. Safety first. Safety is first. We don't want to get a bad reputation. Como se ele fosse um trader de sucesso, ou como se ele fosse uma pessoa de sucesso, ou como se ele fosse uma pessoa a se admirar. Eu acho que existem vários pontos a se admirar, lógico. O cara era um vendedor muito habilidoso, ele foi um cara totalmente fora da curva. Olha o que ele construiu, olha o que ele fez, né? Muito legal. Mas ele usou algumas táticas e ele fez coisas ilegais. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. Well, it don't work for you, man. Yeah, my money taped you, Bruce. Technically, it did work. Então a gente não pode esquecer disso. A gente não pode olhar para toda essa situação e tentar trazê-la como uma referência para as pessoas que querem ter sucesso. Porque senão os valores começam a se confundir um pouco, né? Eu entendo que, às vezes é só uma linguagem que a gente quer mostrar alguma coisa, mas tem que tomar muito cuidado. Porque não é legal você ficar mostrando uma pessoa que cometeu vários crimes e que conseguiu ter o sucesso fazendo coisas ilegais e a gente vangloriar aquilo como se fosse uma coisa super legal e super bonita, porque não é, no final das contas, ele não era trader, ele não estava ganhando dinheiro no mercado operando, ou ele não era uma corretora que estava ganhando dinheiro, enfim, fazendo negócios lícitos. Ele era fundador de uma corretora que essa corretora cometeu muitos crimes. FBI, any kind of booze you might want? No, the Bureau forbids us from drinking. Então a gente tem que colocar as coisas em perspectiva, ver as coisas boas, porque todo mundo faz coisas boas, mas também ver as coisas ruins. E não se esquecer que isso não pode ser uma referência. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Além disso, muitas pessoas confundem, acham que o Jordan era trader. O Jordan não era trader, ele era um vendedor, né? Existe uma diferença entre trader e broker. Broker é o cara que te liga, né? Home broker, né? O home broker é o quê? A plataforma que você negocia. O broker, a pessoa, né, o profissional broker, é quem te atende, quem te liga. Atualmente, o assessor de investimentos no Brasil ele faz esse trabalho. O trader é o cara que opera, é o profissional que está no mercado operando o seu dinheiro próprio ou o dinheiro de uma empresa. Então, são duas coisas diferentes, né? O Jordan, ele era dono de uma corretora, então ele era um broker, né, pessoalmente, profissionalmente, e depois ele se tornou dono de uma corretora. Então ele não era trader, ele não trabalhava com análise técnica, ele não tinha visões diferenciadas de mercado, ele era um bom vendedor, criou uma equipe boa de vendas e achou um nicho de mercado onde ele poderia cobrar uma comissão muito alta. Então era isso que ele fazia. Ele achou um nicho das penny stocks, que são inclusive ações que você acha boas oportunidades no Brasil. Eu comecei a ganhar muito dinheiro lá no começo, eu só operava penny stocks quando eu comecei na bolsa, eu gostava muito e ganhei muito dinheiro com isso, que são as ações de baixo valor. O Jordan, o que ele fazia? Ele achou um nicho que era inclusive paralelo, era as ações de quinta linha, sei lá, não estava nem dentro desse padrão que a gente operava na Bolsa de Valores brasileira, era um outro padrão, e dentro dessas ações eles conseguiam cobrar uma comissão muito alta, de praticamente 50%. Então imagina que ele cobrava uma comissão muito alta da compra e venda dessas ações. Eram ações que não valiam nada, porque, enfim, eram empresas muito pequenas. Às vezes a liberdade de uma empresa abrir capital na Bolsa americana é totalmente diferente de uma empresa brasileira abrir na Bolsa brasileira. E ele percebeu esse nicho e ele conseguiu ganhar muito dinheiro com essas ações. Mas é importante lembrar, ele não estava operando essas ações. Ele fez
toda essa questão de levantar os preços e vender na cabeça dos clientes, ele fez algumas táticas totalmente legais, mas não sendo ele não estava sendo trader, entende? Ele não estava vendo uma oportunidade que o mercado não estava vendo e comprou, ele estava vendo, quando eu digo uma oportunidade de mercado de trading, ele estava vendo uma oportunidade de fazer uma coisa que não deveria ser feita no final das contas. Mas, de maneira geral, é importante que você entenda isso, que ele não era trader, ele era um broker e que o que ele estava fazendo era um tipo de negócio nessas ações penny stocks. O que a gente pode aprender com tudo isso, com toda essa situação, com o filme e tal? Primeiro, existem oportunidades fora das ações de primeira linha, né? As pessoas, talvez, um grande ponto positivo do filme é chamar atenção para ações de terceira linha. Cara, no Brasil, como eu falei, existem ações que você pode comprar, ganhar bastante dinheiro com a valorização dessas ações, né? Você escolhe uma carteira de ações ali de terceira, quarta, quinta linha, ações que não estão valendo nada atualmente, e você, num movimento de alta muito forte dessas ações, você pode ganhar muito dinheiro. A gente viu vários casos, Telebrás, Milk, fundos setoriais, Finan, teve um monte de coisa aí que subiu muito, né? Muito mesmo, lá em 2008, 2009, 2010, que é quando eu comecei a operar essas ações. Então esse é um primeiro ponto, você encontrar esses ativos de terceira, quarta, quinta linha que ninguém quer, e encontrar esses ativos que têm um potencial de valorização muito grande e comprar, porque isso sim é uma boa. O segundo ponto é você tomar cuidado com a corretora e com a plataforma que você utiliza. É claro que hoje existem vários mecanismos de defesa do cliente de varejo, seja na bolsa de valores, seja no mercado de forex, existem vários mecanismos, não é mais tão fácil você cometer esse tipo de crime e cometer esse tipo de fraude. Porém, ainda existe, ainda acontece em vários mercados, então a gente tem que tomar muito cuidado, analisar muito bem onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, saber utilizar os melhores meios de depósito e resgate para conseguir velocidade nessas transações. Então tem várias coisas que é importante a gente entender, principalmente em relação aos depósitos e resgates. Se você está operando Forex, por exemplo, você tem que utilizar as carteiras eletrônicas ou você tem que utilizar métodos de depósito e resgate que sejam rápidos, que sejam ágeis, e você tem que conhecer a corretora, investir o seu dinheiro numa corretora que realmente seja segura. Então esse é o segundo ponto que eu acho que a gente tem para aprender em relação a isso. O terceiro ponto, eu acho que é muito importante a gente aprender com o que ele conseguiu, né? Depois de todo o problema que ele teve com a justiça e tal. A vida, ela vai abrindo os caminhos. Então, como eu falei, eu não acho que a gente tem que só criticar, por quê? Porque ele era um cara muito talentoso e talvez aprendeu com os erros dele e foi por um outro caminho. Então veja como a vida foi se desenrolando, toda essa experiência que ele teve, hoje é utilizada para quê? Para vender o livro, para mostrar, fazer seminários de vendas, para mostrar outras coisas para as pessoas, mostrar como é importante você saber se posicionar em táticas de venda, que é muito legal. Então, por que eu estou falando isso? Porque se por acaso você está fazendo alguma coisa que não está dando certo, seja trading, seja qualquer outra coisa, às vezes vale a pena você observar tudo isso e pensar que vai ser um aprendizado lá na frente. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a Fugazi is? No, Fugazi, it's fake. Yeah, Fugazi, it's a Wazzy, it's a Woozy, it's a fairy dust. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser saber um pouco mais da história dele, tá aqui na descrição do vídeo. A gente se vê numa próxima. Valeu, um grande abraço, tchau.